Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 22 de novembro, nós vamos estar estudando a lição de número 9, que tem como título Superar o Racismo, Compromisso Missionário. O texto bíblico básico que estaremos lendo está em Atos 10, 17 a 28. Vamos ler a palavra. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. E eles disseram: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu chame de comum ou imundo. Amém. Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso que atua nas nossas vidas. Nós o amamos, nós o adoramos e pedimos que o Senhor continue a nos falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Diga-nos, Pai, aquilo que o Senhor deseja para que transformemos em atitudes, Deus, como o Senhor também quer. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria começar o nosso estudo relembrando um fato muito triste que aconteceu durante a semana, que foi relatado pelos jornais, que o Facebook e o Twitter, essas duas mídias, vão pagar posts que mostram a cabeça de Marielle como um troféu. Foi uma forma de violência, exposta nessas mídias, e eles estariam pagando multas se não retirassem esses posts das mídias. E eu queria completar com uma pergunta: como que a igreja pode combater o racismo e as discriminações por meio da sua ação missionária? Só lembrando, a Marielle, ela era uma vereadora, que foi morta, foi assassinada no ano de 2018, uma vereadora do Rio de Janeiro. Então, como que a igreja pode estar combatendo essas discriminações e racismos através da sua ação missionária, ação local? O que nós podemos fazer? Bem, nós temos como fundamento bíblico, no texto que nós lemos, que ele traz uma guinada na caminhada missionária da igreja. Pedro, ele compreende finalmente o valor dos gentios como seres humanos e alvos do amor e da graça de Deus. A atuação dele, missionária, ela foi se ampliando à medida que ele reconhece que Jesus veio para toda a humanidade e não apenas para o povo que era judeu. O começo dessa mudança acontece com uma experiência que Deus dá a Pedro na cidade de Jope, onde ele se hospeda na casa de Simão, que era seu xará, e tinha uma profissão de curtidor de couro.
E segundo o autor Masters, esta era uma profissão considerada impura aos judeus. E ao ficar na casa de Simão, o curtidor, Pedro já se deparou com a necessidade de quebrar alguns conceitos que foram transmitidos a ele através da própria cultura. Essa transformação cultural, ela continuou com a visão que ele recebeu da parte de Deus. A visão trazia mais uma vez o tema da pureza e da impureza, algo que era muito fundante na teologia judaica e que tinha como uma preocupação a pureza, né, que exigia uma série de comportamentos que funcionavam como expressão de louvor e de obediência a Deus. Por volta do meio-dia, Pedro orava e teve fome. E enquanto preparavam a sua comida, preparavam a comida dele, lhe sobreveio uma experiência espiritual sobrenatural através de uma visão. A visão foi o seguinte: descia do céu um lençol com uma diversidade de animais e uma voz lhe ordenou que matasse e comesse tudo aquilo. Pedro, lógico, reagiu e negou tocar naquilo que era imundo. Então, ele recebeu uma orientação: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Essa experiência aconteceu 3 vezes. E, ao que parece, a negação de Pedro permanecia. Ele, que também tinha negado Jesus 3 vezes, se negou também a quebrar aqueles paradigmas religiosos e culturais. Ele não conseguiu entender o que aquilo significava e ficou perplexo. Porém, ele seguiu meditando naquilo ali, meditando no acontecido. Em meio à reflexão que ele fazia, ele teve uma revelação de Deus sobre a visita de alguns dos homens que ele deveria receber sem hesitar. Ele obedece, como um bom judeu, né, obedece, e convida aqueles homens a entrar, e ainda mais, hospeda aqueles homens na casa de Simão. Outro paradigma jogado ao chão. Aqueles homens eram gentios, não eram judeus. E era proibido um judeu oferecer hospitalidade a um gentio, segundo o autor, né? No dia seguinte, Pedro vai com eles e entra na casa de Cornélio. Mais uma transformação, uma quebra de paradigma na vida daquele pescador que nós conhecemos, que quando se encontrou com Cornélio, ele reconhece a si mesmo como um homem que era igualzinho a Cornélio. Ele não se fez superior. Nesse exercício, ele consegue a revelação da visão que ele tinha tido. E ele exclama desta forma: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou até mesmo de entrar na casa dele. Mas Deus, o Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Aleluia, glória a Deus. A conclusão dessa conversão de Pedro foi a conversão de Cornélio. E também a possibilidade, né, dos companheiros de Pedro testemunharem o derramamento do Espírito sobre aqueles gentios que ali estavam. E também o batismo daqueles que ali desejavam ser batizados. E como palavra que ilumina a vida, nós temos que estas discriminações, a base delas está em parte nos preconceitos que nós herdamos da nossa cultura, que é reproduzida na maioria das vezes na nossa família, nos grupos nos quais nós participamos, na ideia de superioridade que provoca, né, um sentimento de que eu sou melhor do que fulano de Beltrano, que é diferente de mim. Isso não acontece apenas nas relações sociais. Isso é uma concepção de superioridade que provoca o quê? Uma inimizade entre nações. Olha o que pode levar, né? Essa ideia de superioridade, ela se maximiza entre as nações. Na Bíblia, as desavenças entre os judeus e os samaritanos se intensificam porque os judeus se consideram melhores do que os samaritanos. O Holocausto é fruto de uma ideia que foi disseminada de que a raça ariana era superior à do povo judeu. Outra ideia, a segregação racial nos Estados Unidos se baseava na ideia de que havia uma supremacia branca, uma herança de um continente europeu que era o quê?
colonizador e escravagista. Essas ideias influenciam o mundo até hoje. E por isso, aqui no Brasil, o racismo contra a população negra e indígena é explícito. Mostrei logo no início do estudo, né? As mídias sociais tendo que pagar multa, porque expuseram a imagem daquela vereadora negra que foi exposta, né, como um troféu. O racismo é a pior forma de discriminação, porque a pessoa não pode mudar as características raciais que a natureza lhe deu. É o que afirma, né, o pastor metodista Antônio Olímpio. O racismo é uma ideologia que surge mais explicitamente no século XVII, no contexto de uma civilização ocidental, como um instrumento de dominação para a naturalização da hierarquia entre as diferenças e distinções biológicas. Algo que já nasce, né, com a pessoa, e isso foi fomentado para haver diferenças e distinções. E como que o racismo ele se expressa na nossa sociedade? Além de ele estar presente em relações interpessoais, ele faz um estrago nas relações sociais. São diversos os índices sociais que expressam a desvantagem da população negra, né, os pretos e pardos, e também da população indígena em relação a outros grupos. Menos acesso à educação, menos acesso à saúde e a emprego. A desigualdade salarial é muito grande. Há uma pouca representatividade desses grupos negros, indígenas, na mídia. Eles são mais vulneráveis à violência e muitas outras situações de vulnerabilidade que nós vemos no povo negro e também nos indígenas. No caso do Brasil, o racismo estrutura a sociedade. E isto mostra o quanto a nossa sociedade precisa avançar. Infelizmente, a igreja, como instituição ou comunidade de fé, ela reflete essa realidade. Há racismo na igreja. Há racismo na igreja. É possível encontrar no passado e no presente inúmeras expressões desse pecado. Infelizmente. Mas como que a experiência de Pedro nos ajuda a superar essa situação? Vejamos alguns caminhos. Dispor-se a reconhecer e rever conceitos e preconceitos à luz da experiência com Deus. É o que nós estamos fazendo hoje, não é? Pedro, na sua relação com Jesus, foi aos poucos se abrindo a novas experiências. Não foi de uma vez só. Não. Ele negou e Deus foi trabalhando, né? Os conceitos que foram aprendidos, que colaboravam para menosprezar as pessoas, eles foram sendo postos de lado à medida que Deus foi educando e confrontando a vida de Pedro. Foi desconstruindo a ideia que ele tinha, de cultura que ele trazia. Deus foi ali atuando, educando e confrontando. Nem sempre o que aprendemos é verdadeiro ou imutável. Muitas pessoas tiveram em sua educação a transmissão da ideia de que o indígena é alguém preguiçoso, sujo, vagabundo. Também tiveram ideia de que as pessoas negras nasceram para serem serviçais e que o seu trabalho nunca é bom o suficiente. O negro pode morrer de trabalhar e ainda assim o trabalho dele não é reconhecido. O judeu, super pão duro. O cigano é ladrão. Os migrantes são oportunistas e vão roubar os nossos direitos. Os imigrantes também, né? Os migrantes e os imigrantes. Então, nós temos ali uma concepção que foi imposta, né, culturalmente, e aquilo vai sendo passado de geração para geração. Essas ideias equivocadas acabam se tornando parte do nosso senso comum. E com isso, com isso se colocam as pessoas dentro de estereótipos, discriminando
tratando essas pessoas sem conhecer a história e o contexto social daquela pessoa. Deus advertiu a Pedro e nos adverte, porque tudo que ele fez é bom. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis. E é preciso ter cuidado em como nós enxergamos e tratamos quem é diferente de nós. Reconhecer-se como parte de algo e nunca como o centro de algo. Assim como Pedro, né? Quando Pedro, ele não permitiu que Cornélio ficasse ajoelhado diante dele, ele entendeu que ele era um servo e que a dignidade que ele tinha residia não na sua nacionalidade ou na sua religião, mas no fato dele ser um discípulo de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra. A presença de Cristo em nós, ela nos torna servos e servas. Pedro, ele foi aos poucos, didaticamente, entendendo que ele era parte e não o centro das situações. Pedro entendeu que ele era um instrumento e não era o senhor da missão. Deus ofereceu a ele algumas oportunidades para quebrar os seus paradigmas e também quebrar qualquer sentimento de superioridade que pudesse reinar dentro do seu coração. E assim, Deus, Pai maravilhoso, faz conosco. A cada dia nos deparamos com atitudes racistas e discriminatórias sem mesmo perceber, e nós vamos reproduzindo esse comportamento. É preciso que nós busquemos em Deus sabedoria para agir e reagir de forma que isso não tenha lugar na nossa vida nem na nossa sociedade. Testemunhar o amor de Deus perpassa por ressignificar a forma de amar. Para que Pedro fosse um instrumento eficaz na mão de Deus, ele teve que mudar a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de amar a Deus e as pessoas. Neste sentido, ele aprendeu que pureza e impureza se tornavam temas secundários diante do valor inestimável que todas as pessoas têm diante de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Deus não é racista e nós não podemos ser racistas. Amém? A discriminação contra negros, indígenas e outros povos coloca estas pessoas em situações de vulnerabilidade. Elas ficam mais fracas ainda. E contra tudo isso, nós precisamos ser a voz profética que denuncia as injustiças e anuncia uma nova realidade. Por quê? Porque isso é amar. Isso é refletir o Cristo que nós reconhecemos como Rei e agimos assim como Ele nos toca, assim como Ele, através do Espírito Santo, nos inspira. E o que nós podemos concluir, então? O caminho da superação do racismo, ele perpassa por reconhecer que, de forma consciente ou não, nós também temos algumas atitudes racistas, porque nós reproduzimos o senso comum. Diante disso, é preciso se arrepender e mudar de atitude. Melhorar a forma como nos relacionamos e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de superação desse mal que separa e mata muita gente. Deus, ele está sempre disponível para nos transformar como ele fez hoje, como ele fez com Pedro no passado. Que nós, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos coragem de aceitar esse desafio que nos é proposto pelo Senhor. Esse mês, que é um mês que nós comemoramos, né, o mês da consciência negra, que ele não seja só esse mês, né, o dia 20 de novembro, que é a data que nós falamos sobre esse movimento dos negros, mas que seja todos os dias que nós possamos estar dispostos a refletir aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Amém? Deixo aqui algumas dicas de lugares onde os irmãos e as irmãs que quiserem podem estar procurando, pesquisando, refletindo sobre como o nosso país, como o mundo ainda tem formas
discriminatórias, né, do racismo. Temos também o vídeo que nós passamos para a nossa comunidade de fé, mas também está aqui disponível para quem quiser também estar assistindo, para entender a diferença que há entre preconceito e discriminação. E também temos a leitura da palavra do nosso Deus, essa que nos traz, que nos renova, que nos transforma dia após dia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por fazer parte desta comunidade missionária a serviço do povo. Nós queremos ser, meu Deus, aqueles que trazem no coração a Tua palavra revelada e que as nossas atitudes mostrem, Pai, para todas as pessoas, não só dentro da nossa igreja ou da nossa família, mas em todos os lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós revelemos as atitudes de um cristão e de uma cristã que se empenha em mostrar o Teu amor, o Teu cuidado para com todas as pessoas. Fica conosco, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa todo o Teu povo. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A graça e a paz, amada igreja.